Fala pessoal, dando continuidade ao nosso conteúdo, agora a aula de agravos no processo penal. Agravos no plural, porque na verdade nós temos diferentes tipos de agravos, tá? Nós temos agravo de instrumento, agravo regimental, nós vamos ver todos esses tipos hoje de uma forma bem simplificada, bem rápida, bem tranquila. Lembrando que ao final da aula tem lá as referências para que vocês possam dar uma aprofundada no conteúdo, possam buscar mais informações, caso seja do interesse de vocês. Então, sem mais delongas, vamos começar. Vamos entender o que são os agravos, tá, gente? Seguindo a processualística penal, nós temos aí 3 espécies de agravos destinados à impugnação de decisões que resolvem questões importantes no processo sem colocar fim à lide, tá? Tais decisões são as chamadas decisões interlocutórias. O que é a decisão interlocutória? A decisão interlocutória é aquela que movimenta o processo, só que sem entrar no mérito da causa. Se o cara é culpado ou inocente, se ele deve ser condenado ou não. A gente já viu que são objeto das decisões, são objeto do recurso em sentido estrito, exatamente as decisões interlocutórias. Então, dependendo da decisão, você pode agravá-la. As decisões interlocutórias são as que decidem questões controvertidas no processo e podem causar prejuízo irreparável às partes. Então, quando você tem uma decisão, por exemplo, que analisa a questão da possibilidade de um recurso, verifica ali a aplicação de um recurso, quando você verifica ali, por exemplo, a questão de uma pronúncia na segunda fase para a segunda fase do processo do tribunal do júri, questões relacionadas, por exemplo, à suspensão do processo, questões relacionadas à juntada de uma prova, questões relacionadas à oitiva de uma testemunha. Todas essas decisões, dependendo do resultado, podem causar um prejuízo às partes. E aí elas podem ser objetos de agravo. Como nós falamos, 3 tipos de agravo, tá, pessoal? São 3 espécies de agravo dentro do processo penal. Nós vamos falar sobre cada um deles no tempo correto. Vamos começar com o agravo de instrumento. A Lei 8.038 de 90, no seu artigo 28, prevê a possibilidade de interposição de agravo no STF e no STJ contra decisões denegatórias dos recursos especial e extraordinário. É aquela história, você já entrou com a apelação criminal, a apelação não foi aceita, você ainda quer discutir, você ainda acha que tem questões a serem discutidas, você pede o juízo de admissibilidade para poder subir, se for uma questão material, para o STJ, se for uma questão constitucional, para o STF. Do próprio juízo de admissibilidade cabe agravo, tá? Fica a dica para vocês. Se o TJ, se você pede o recurso especial e o TJ se manifesta dizendo que não existe ali admissibilidade, você pode agravar dentro do próprio TJ. Nós vamos ver que existe a possibilidade de agravo nas turmas recursais. O agravo segue o rito dos artigos 522 e seguintes do Código de Processo Civil, porém, no processo penal, deve ser interposto no prazo de 5 dias, tal como estabelecido pela súmula 699 do STF. Nós temos que falar sobre essa súmula porque ela ainda está em vigor, tá, gente? O Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento que o prazo para interposição de agravo quando o recurso extraordinário não for admitido em matéria penal é de 5 dias, previsto no artigo 28 da Lei 8.038 de 90. Em caso de matéria civil, o prazo é de 10 dias, como estabelece a 12.322 de 2010. Então, assim, só para esclarecer que o STF, eu coloquei aqui a súmula. A gente vai chegar nela daqui a pouquinho. Eu coloquei a súmula para vocês no material, tá? Só ficou um pouco para frente. Mas a súmula 699 ela já vai estabelecer o prazo de 5 dias. Regimentalmente, aqui no Estado, se você for pegar o regimento do TJMS, é no artigo... Eu não vou lembrar o artigo agora, eu sei que o regimento é o regimento 223. Ele fala em 15 dias, tá? Eu vou trazer para vocês o fundamento, mas via de regra, para tribunais superiores, para STF, para STJ, nós temos um prazo de 5 dias. Objetivo do agravo, então, rediscutir decisões interlocutórias.
Posso debater isso no STF, posso debater isso no STJ. O prazo para isso é de 5 dias. A Lei 12.322 alterou o artigo 544 do Código de Processo Civil para dispor que, não admitido recurso extraordinário ou recurso especial, caberá agravo nos próprios autos num prazo de 10 dias. Mas o entendimento do STF é que a nova lei do agravo não revogou o prazo estabelecido para a matéria criminal na lei anterior. Então, presta atenção. Ainda que a lei do agravo tenha modificado o prazo do agravo para o agravo em matéria civil, o entendimento do STF é que esse prazo não mudou em matéria penal. Em matéria penal, continua sendo de 5 dias. Os ministros Dias Toffoli, Gilmar Mendes e Celso de Mello divergiram desse entendimento, porque consideram que a nova lei dos agravos unificou em 10 dias tanto os prazos para recursos cíveis quanto criminais. Só que o problema é que eles foram voto vencido. Então, para agravo criminal, fica mantido o prazo de 5 dias. A gente tem que lembrar desse detalhe. Súmula 699, o que ela fala? Agravo de instrumento, hermenêutica, prazo de 5 dias. Inaplicabilidade do CPC, Lei 8.038/90, artigo 28 do CPC, artigos 541 e 546. Gente, inaplicabilidade do CPC, a chave está aqui, ó. A súmula 699 do STF vem para dizer o seguinte, olha, beleza, eu tenho a lei do agravo. A lei do agravo, de fato, modificou o prazo para 10 dias, mas modificou esse prazo somente para o processo civil. Para o processo penal, não se aplica o prazo de 10 dias do CPC. Eu vou aplicar o prazo de 5 dias. Então, isso é importante, pessoal, porque na prática eu já vi acontecer colegas perderem o prazo por acreditarem que deveria ter sido feito o prazo unificado. Eu já vi colegas deixando para entrar com agravo 8 dias depois, 9 dias depois, 10 dias depois, quando na realidade o prazo é somente de 5 dias. Então, atenção a essa questão do prazo na prática, tá? Atenção a essa questão do prazo na prática. Como que é feito o processamento do agravo? A petição do agravo de instrumento vai ser instruída com as peças transladadas conforme indicação das partes. Eu vou apresentar as peças que são objeto do agravo, o pedido e a decisão, por exemplo. Vou mandar a cópia do acórdão recorrido, a cópia da decisão agravada, as contrarrazões do agravado e as procurações dos advogados de ambas as partes. Isso seguindo as regras do 525 do CPC, tá? Isso seguindo as regras do 525 do CPC. Eu tenho que pegar todas essas informações para poder mandar para os tribunais superiores, para o STF ou para o STJ, para que eles entendam o que está sendo agravado. A partir daí, intima-se o agravado para oferecer as contrarrazões, o Tribunal de Justiça envia o instrumento para o STJ ou para o STF, e se o agravado estiver devidamente instruído, o STJ ou o STF poderá julgar o recurso especial ou o recurso extraordinário. Então você percebe que muitas vezes eu posso agravar quando eu tenho uma decisão dentro do TJ que afasta a admissibilidade do recurso especial. Essa é uma das formas mais comuns de agravo, tá? Essa é uma das formas mais comuns de agravo. É quando você, por exemplo, tem uma decisão, o TJ vai lá, te dá essa decisão, você não concorda com essa decisão, você quer subir para uma corte superior, o próprio TJ fala que não tem admissibilidade, aí você vai lá e agrava essa decisão do TJ, dizendo que não, tem admissibilidade sim. Você vai juntar todas as peças indicadas, vai instruir para que seja enviado na marra para o STJ e para o STF. É a partir do agravo que eu consigo fazer a instrução para que o recurso especial e o recurso extraordinário sejam enviados e possam ser julgados nas cortes superiores. Então, como nós vimos, o agravo ele vem para atacar a decisão interlocutória. Uma das decisões interlocutórias mais comuns que você vai ver ser agravada são as decisões que tratam exatamente de admissibilidade de recurso especial ou recurso extraordinário, que são os recursos que sobem para STJ e STF.
TJ não admitiu a possibilidade, não deu a admissibilidade do recurso? Junta a documentação, prepara, instrui e protocoliza o agravo. A decisão do agravo de instrumento cabe ao relator e, uma vez provido, caso o instrumento já contenha todas as peças necessárias para o julgamento do mérito, esse agravo, por razões de economia processual, transforma-se em um recurso extraordinário ou especial e seguirá a partir daí o procedimento próprio desses recursos constitucionais até a final decisão. É aquilo que nós falamos. Eu entrei com recurso para o STJ para o STF. O TJ não me deu a admissibilidade. Agravei, juntei todas as peças e mandei para o TJ. Apresentei as peças, o TJ verifica que vai ter que fazer o envio, manda. Subiu para o STJ, subiu para o STF, verificou a admissibilidade, eu não vou chegar e falar assim, ó, ok, agora pode me mandar o recurso. Não. Se todas as peças necessárias para o julgamento já estiverem ali, eu já vou promover o recurso na hora. O agravo já se converte em recurso extraordinário ou recurso especial, dependendo para a corte onde ele foi encaminhado. Então, o agravo ele vem para questionar a decisão interlocutória de admissibilidade do recurso, nesse exemplo que nós estamos dando, faz com que eu envie a documentação para as cortes superiores. Chegando lá, verifiquei que a hipótese é cabível, verifiquei que existe essa possibilidade, essas mesmas peças vão ser convertidas já no próprio recurso especial ou no próprio recurso extraordinário. Isso aqui, pessoal, atende a dois princípios fundamentais do processo penal, que são os princípios da economia e da celeridade. Muito mais econômico eu já converter o agravo no recurso extraordinário e especial. E mais do que economia, entra também a questão da celeridade. Eu não vou ter que precisar cobrar do cara o envio de um outro documento para que esse outro documento chegue até o tribunal para ser distribuído, para ser julgado. Não. Verificou a admissibilidade? Converte. Tem todos os elementos necessários? Tem. Julga. Simples assim. Muito mais rápido, muito mais econômico. Isso é importante no processo penal, gente. Ainda mais que no processo penal a gente está lidando com bens jurídicos tutelados como a liberdade do sujeito. Quanto menos tempo eu levar para julgar, melhor. Até para evitar também, por outro lado, algumas questões postulatórias, né? O cara que fica entrando só para enrolar, né? A gente comentou sobre isso na última aula. Além do agravo de instrumento, que é aquele agravo que vem para bater de frente com as decisões interlocutórias, nós temos o agravo regimental. O agravo regimental ele já muda o objeto um pouco, tá? O agravo regimental ele já não vai discutir decisão, ele já não vai discutir questões processuais. Ele tem esse nome porque ele está previsto nos regimentos internos dos tribunais. Então, até o prazo dele vai ser diferente, tá, gente? O objetivo aqui é você buscar impugnação de despachos proferidos pelos presidentes dos tribunais, pelos presidentes de turmas, câmaras ou relatores. Então, aqui, ó, a gente já está falando de uma questão que é regimental, senhores. A gente está falando de regimento interno do tribunal, tá? Isso significa que para cada tribunal nós vamos ter um prazo diferente. Isso pode variar de acordo com o regimento de cada corte. Agravo de instrumento ele parte para cima das decisões interlocutórias. O agravo regimental ele busca impugnar despachos dos presidentes do tribunal, das turmas, das câmaras ou dos relatores. Não estou entrando no mérito das decisões, eu estou entrando nos despachos agora. Despacho de mero expediente. Previsão legal. Bem, no STF, está no regimento do STF, no artigo 317,
No STJ, está no regimento interno do STJ no 258. E no TJMS, está na resolução 223, no artigo 30. Cada tribunal vai ter a sua previsão legal, cada tribunal vai ter seu prazo, cada tribunal vai ter aí o seu fundamento. É importante vocês lembrarem que quem vai definir as informações com relação ao agravo regimental não será o Código de Processo Penal, não será uma lei que trata de agravos, como a lei do agravo, mas sim o próprio regimento interno de cada corte. Está no próprio nome, agravo regimental. É agravo previsto no regimento. É lá que você vai buscar as informações. É lá que você vai trabalhar. É lá que você vai verificar o que pode ou não ser feito de acordo com a situação em que você se encontra. Tá bom? As petições desses agravos são dirigidas ao próprio prolator do despacho agravado, que poderá reconsiderar a sua decisão ou submeter o recurso de agravo a um julgamento pelo órgão competente para julgar o feito, plenária, turma ou a Câmara. Então é aquela história, o agravo regimental ele vem para tentar impugnar um despacho do relator. Eu vou agravar para o próprio relator. E aí o relator tem duas opções, ou ele muda o despacho, ou ele submete para a turma dele, por exemplo. Ou submete para a Câmara dele, ou dependendo da matéria, se for uma questão mais complexa, para o plenário. Em qualquer hipótese, porém, contudo, todavia, não obstante, não importa a hipótese, tá? As decisões dos agravos devem ser tomadas de plano, sem oitiva de parte contrária, ou seja, são decisões prolatadas inaudita altera pars. Não preciso contrarrazoar, como acontece com agravo de instrumento. No agravo de instrumento, você entrou com o agravo, você juntou a documentação, você enviou, você vai ter as contrarrazões da parte contrária. A parte contrária se manifesta contra o seu agravo, antes que ele possa ser decidido. Agravo regimental, não. Agravo regimental chegou, do jeito que chegou, ele vai ser discutido. Porque aquela história não é uma questão material, não é uma questão legal, é uma questão de regimento, é uma questão interna. Aqui nós vamos ver até alguns exemplos daqui a pouquinho. Então é algo que a própria autoridade agravada pode, ela mesma, rever a decisão prolatada. Ela pode reconsiderar a sua própria decisão. Se achar que não é o caso de reconsiderar, se acha que existe base para manter aquela decisão, beleza. Submete para o plenário, submete para a turma, submete para a Câmara. E a partir daí, o plenário, a turma ou a Câmara é que vão tomar as providências para garantir que haja uma devida observância do que está sendo debatido. Lembrando que a decisão é unilateral, tá? Não tem oitiva da parte contrária nesse caso. O prazo é de 5 dias. O endereçamento é que é para quem prolatou o despacho impugnado. O legitimado é a parte prejudicada pelo despacho agravado. A forma é uma petição única. E o pedido é de reconsideração da decisão. E caso não seja possível, a submissão do recurso ao órgão competente para julgar o feito. Então é aquela história. Foi dado o despacho. Da data da publicação do despacho, tá? Da data da publicação do despacho, começa a correr o prazo de 5 dias. Para quem que eu vou endereçar? Para quem deu o despacho que eu quero impugnar. Se foi o desembargador fulano, relator da 40ª turma criminal do TJ de sei lá onde, vai ser o desembargador fulano, relator da 40ª turma criminal do TJ de sei lá quando. Você sempre vai endereçar quem prolatou o despacho que você deseja impugnar. Quem pode fazer isso? A parte que vai ser prejudicada pelo despacho. Ou seja, é a parte principal interessada, né? Quem tem o interesse de agir aqui no caso. O interesse de agir ele acaba sendo uma condício sine qua non para o agravo. Para que eu possa agravar regimentalmente a decisão, o despacho, eu tenho que ter interesse. O interesse vem por ser a parte prejudicada.
pelo despacho que está sendo agravado. A forma é uma petição única, pedido simples, tá? Muita gente fala que a estrutura é até mesmo de um requerimento. Qual que é a estrutura do requerimento? Você tem o endereçamento, você tem ali a parte pré-textual, né? Número do processo, o número do desembargador relator, nome do desembargador relator, etc., né? As partes, né? Requerente, requerido, no caso agravante, agravado. Você vai ter ali uma qualificação com os dados do seu cliente. E aí você tem o requerimento propriamente dito, né? Você traz o pedido, traz a justificativa e os fundamentos do seu pedido. Então você vai pedir a reconsideração da decisão, vai justificar porque a decisão deve ser reconsiderada, e em não entendendo ser o caso de reconsideração, você vai pedir que seja submetido a um órgão competente para julgar o feito. Notem que eu estou usando aqui a palavra recurso, tá? Mas nós vamos ver mais para frente que dentro dos agravos existe uma certa polêmicazinha, tá? Mais para frente com relação a outro tipo de agravo, que a gente não sabe bem se é recurso simples, se é recurso especial. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. Então, eu entro com agravo regimental para o próprio autor da decisão que eu quero agravar, vou pedir para ele a reconsideração da decisão, isso num prazo de 5 dias. Se ele entender que não é o caso, posso requerer, então, que seja submetido o recurso a um órgão competente. Pode ser para a turma, pode ser para a sessão, pode ser para o plenário, mas alguém vai ter que analisar esse meu agravo de uma forma ou de outra. Última hipótese, o agravo em execução. Esse aqui é aquele que eu falei para vocês que tem aí uma polêmicazinha com relação à natureza jurídica, se é de recurso ou não. Agravo em execução consiste em um recurso usado para impugnar toda decisão proferida pelo magistrado da execução penal que prejudique direito das partes principais envolvidas no processo. Conforme preceitua o artigo 197 da Lei de Execução Penal, não tem efeito suspensivo. A única exceção à regra é o agravo interposto contra a decisão de liberação de pessoa sujeita à medida de segurança. Essa exceção está no 179. Atualmente segue o rito do recurso em sentido estrito, ou seja, o prazo para interposição é de 5 dias, a contar da ciência da decisão, de acordo com o que proclama a súmula 700 do STF, tá? Nós temos uma súmula para tratar desse tema. Então, basicamente, agora o agravo em execução ele já vai ser um agravo voltado para os juízos de execução penal. Vocês devem lembrar, né? Procedimento comum ordinário, procedimento sumário, sumaríssimo, não interessa qual é o procedimento. Você tem um juiz que acompanha o processo do início ao fim, só que esse fim é entre aspas, né? Você tem um juiz que vai acompanhar da denúncia e da queixa-crime até o momento em que a sentença tenha sido prolatada. Após o término do processo com a prolação da sentença e o seu trânsito em julgado, esse processinho vira uma coisinha chamada guia de recolhimento. E essa guia de recolhimento ela é enviada para a vara de execução penal. E na vara de execução penal, o juiz responsável por essa vara vai ter como competência acompanhar o cumprimento da pena desse cara. É o juízo de execuções penais que vai verificar questões relacionadas à progressão de regime, livramento condicional, remissão penal. O agravo em execução é para as decisões desse juízo de execuções penais que prejudique algum direito da parte envolvida no processo. Imagina, por exemplo, que o cara trabalhou e o juiz não reconhece a remissão penal. Eu posso entrar com agravo em execução para que seja revista essa decisão. Imagina que o meu cliente leu vários livros, apresentou os relatórios, mas não obteve a remissão pela leitura. Posso entrar com agravo em execução, porque um direito dele está sendo prejudicado. Vamos dizer que ele preencheu todos os requisitos para obtenção do livramento condicional, ou ainda já cumpriu o período necessário com os requisitos para progressão de regime, mas é mantida a prisão no estado em que se encontra. Ele não recebe o livramento, tampouco a progressão de regime. Posso agravar essa decisão nesse sentido. Quaisquer decisões do magistrado em sede de execuções penais que de alguma forma prejudica o direito das partes envolvidas no processo, pode ser objeto de agravo em execução. Segue o mesmo rito do recurso em sentido estrito, ou seja, tem um prazo de 5 dias para sua interposição,
e não possui efeito suspensivo, exceto nas hipóteses de questões relacionadas à aplicação de medidas de segurança, nos termos do artigo 179 da LEP, tá? No caso, a liberação da pessoa sujeita à medida de segurança. A gente está falando daqueles casos em que o cara pega uma internação, tá? Porque é o tratamento ambulatorial e você tem a internação. São duas medidas de segurança que a gente tem. Tratamento ambulatorial e a internação em estabelecimento de saúde mental ou congênere. E enquanto esse cara está internado, que é a medida de segurança mais rigorosa, vocês devem lembrar, ele tem que se submeter a regras, ele tem que se submeter a exames periódicos, no mínimo uma vez por ano, para que possa ser avaliado se ele tem condições de voltar a conviver em sociedade. Ele vai se submeter a um tratamento e todo ano eu vou fazendo uma avaliação para saber se ele tem condição de voltar a conviver em sociedade. Vamos dizer que veio aqui mais uma vez uma análise dessa e o pessoal chegou e falou assim, não, ele ainda é perigoso, ele ainda não pode sair. E o advogado resolve agravar essa decisão, no sentido de, não, peraí, pô, o cara já está aqui há um tempão fazendo tratamento, não está causando risco a ninguém, trata todo mundo bem, o parecer foi positivo. Você entra com agravo em execução para tentar obter uma reconsideração e fazer com que ele seja liberado. Nesse caso, a medida de segurança não vai ser suspensa, não, tá, gente? Ele vai seguir na medida de segurança até que haja decisão do agravo em execução. Então, ele segue internado até que o agravo seja inteiramente julgado. Fora isso, em todas as outras hipóteses de agravo de execução, a gente tem aí a possibilidade de aplicar o efeito suspensivo, observando o prazo de 5 dias, tá? De acordo com a súmula 700 do STF. Rito do agravo regimental, gente. Como a LEP não disciplinou o procedimento desse agravo, a gente tem 3 correntes sobre o rito que vai ser adotado. Ou a gente vai usar o mesmo rito do agravo de instrumento, ou a gente vai misturar as normas do agravo de instrumento e o recurso em sentido estrito, ou a gente vai usar as mesmas regras do recurso em sentido estrito. Tem essas 3 correntes, tá? Um fala que você vai para o rito do agravo de instrumento, um fala que você vai para o rito do recurso em sentido estrito, o outro fala que diz que é uma mescla, é uma mistura dos 3, tá? A corrente majoritária é a última, ou seja, a gente tem que adotar o procedimento do recurso em sentido estrito. A gente aplica a regra prevista no 581 do CPP e na súmula 700 do STF, tá? Então, esse aqui é o procedimento que a gente segue pro agravo de execução. Tá com agravo regimental aqui no título, não sei por quê. Tá errado esse título. É agravo em execução. É. Eu vou corrigir isso no material de vocês, tá, gente? Vocês vão pegar o material já com o título corrigido, podem ficar tranquilos. O bom é que eu estou gravando a aula antes de disponibilizar o material. Eu vou fazer a correção do título e mando para vocês, tá? Então a gente está falando do rito do agravo em execução. É o rito do agravo em execução, tá? Isso aqui está errado. Coloquei o título errado ali por engano. Efeito. Em regra, ele não tem efeito suspensivo, exceto quando determina a desinternação ou liberação do indivíduo que se encontra cumprindo a medida de segurança, que é a internação, tá? Nós já falamos sobre isso agora há pouco. Tem um efeito regressivo, porém, tá? Terá sempre o efeito regressivo, já que o rito do recurso em sentido estrito, que é adotado para esse agravo, prevê a possibilidade do juízo de retratação. Então, o que é o efeito regressivo? Agravei a decisão. O próprio juiz ele tem a possibilidade de rever a decisão dele. Isso é o efeito regressivo, tá? O juiz lá da execução penal, eu agravei a decisão dele pelo agravo de execução, o juiz tem a possibilidade de rever a decisão. Opa, realmente, comi barriga aqui,
não vi que ele tinha juntado os comprovantes, não vi que ele já tinha conseguido o tempo de remissão. Vamos fazer aqui o reconhecimento da remissão dele. Então, ainda que eu não tenha o efeito suspensivo, definitivamente eu tenho o efeito regressivo. Volta para o juiz para que o juiz possa rever a sua própria decisão. Correição parcial. O que é a correição parcial? Vamos lá. É uma providência administrativo-judiciária contra o despacho do juiz que importe em inversão tumultuária do processo, sempre que não houver um recurso específico previsto em lei. O que isso quer dizer? Vamos ver alguns exemplos aqui. Paralisação injustificada dos feitos ou dilação abusiva de prazos, ou ainda, o juiz determinando o arquivamento de um inquérito policial sem que haja um requerimento ministerial. Eu posso agravar para pedir a correição. A correição é literalmente uma correção do procedimento. Tem alguma coisa acontecendo de errada e eu quero que o juiz tome providências para corrigir o que está acontecendo. Uma paralisação injustificada do processo. Não tem um motivo para o processo estar parado há tanto tempo. Ou ainda, por que eu estou dilatando tanto prazo disso aqui? Não tem um motivo, não tem uma razão, não tem uma justificativa para eu estar ampliando tanto esse prazo. Ou ainda, o juiz tomando decisões sem ouvir o Ministério Público. Ou até mesmo indo contra o Ministério Público. Isso cabe correição. Isso cabe correição. A correição, pessoal, é uma providência contra o despacho do juiz que gera uma inversão tumultuária. O que é essa inversão tumultuária do processo? Está tumultuando o processo, está atrapalhando o processo. E aí você vê que são situações que você olha e que você fala, beleza, qual que é o recurso para esse tipo de coisa? Na lei eu não tenho um recurso específico para isso. Eu não tenho um recurso contra paralisação injustificada, um arquivamento sem ouvir o MP. Eu agravo. Meto-lhe um agravo para poder realizar a correição parcial. Aí tem essa questão controvertida que a gente havia mencionado para vocês, tá, gente? Natureza jurídica do uso do agravo para essa correição. Nós temos aí duas posições, tá? Segundo o CAPES. Uma diz que é recurso, uma vez que reforma uma decisão judicial. A outra diz que é uma medida simples de requerimento ou um recurso administrativo disciplinar destinado apenas a coibir erros e abusos do julgador, tendo como finalidade principal a imposição de medidas disciplinares e, acessoriamente, efeitos também no processo. Eu já vou dizer para vocês que a majoritária segue a primeira linha, tá, gente? Tem natureza de recurso porque visa a reforma de uma decisão judicial. Se for necessária uma responsabilização do juiz por qualquer forma, se houver aí qualquer dúvida com relação à correição da decisão, se tiver dúvida com relação à lisura do julgador, se houver quaisquer dúvidas com relação ao que ele fez ou deixou de fazer, administrativamente ele pode responder por isso. Mas dentro do processo, o meu objetivo é mudar a decisão. É trabalhar os melhores interesses do meu cliente. Então, nós temos fundamentalmente o agravo de instrumento, o agravo regimental e o agravo de execução. O agravo de instrumento é aquele que recai sobre decisões interlocutórias, e eu vou jogar ele para cima de quem deu essa decisão interlocutória. O agravo de execução é o terceiro. O agravo regimental é aquele que recai sobre despachos dos desembargadores que presidem turmas, sessões ou as próprias cortes. Eles são regulados pelo regimento interno dos tribunais, não é pela lei como a gente conhece. E eu tenho o agravo de execução, que ele recai sobre o juiz de execuções penais. Aí é para qualquer decisão do juízo de execuções que possa prejudicar o réu que está cumprindo a sua pena. Agravo de instrumento, decisões interlocutórias. Melhor exemplo é aquele que a gente deu, subir para o STJ e para o STF, decisões de juízo de admissibilidade. Agravo de regimento, agravo regimental.
regulado pelo regimento interno, agravo de execução, execução penal. Cada um no seu quadrado. Os três são agravos, os três têm natureza recursal, os três querem uma reconsideração da decisão, mas os três são aplicados em momentos diferentes dentro do processo penal. Um para atacar decisões interlocutórias, outro para atacar despachos em questões regimentais das cortes, o outro na execução penal. O outro é quando o cara já está cumprindo a pena dele. Voltando para a correição parcial. Qual que é o objeto da correição parcial? É o erro que foi cometido pelo juiz em qualquer ato processual que provoque uma inversão tumultuária no processo. Erro em procedendo. É o erro de procedimento, é o tumulto que se cria por uma decisão equivocada. Não é adequado quando pretende impugnar um erro injudicando, ou seja, quando seu objeto versa sobre a decisão que envolve matéria de direito. O objeto da correição parcial é você atacar um erro procedimental. Qual é o procedimento? Eu tenho que ouvir o Ministério Público e depois decidir. O que eu faço? Eu decido sem ouvir o Ministério Público. O procedimento está errado. É o procedimento que está errado. Eu faço uma correição. O prazo é de 10 dias para dar a decisão. Já passou um mês, eu não decidi ainda. Essa paralisação sem justificativa pode ser objeto de correição. Eu posso prorrogar o prazo por 30 dias. Eu já estou prorrogando o prazo a 90. Essa prorrogação excessiva sem justa causa pode ser objeto de correição. A correição ela vem para discutir qualquer erro do procedimento, é o que a gente chama de inversão tumultuária. É um tumulto que se cria no processo por um erro de procedimento do juiz. Não é matéria de direito, não é matéria de mérito, não é direito material. É procedimento. Processo e procedimento. É isso que vai ser discutido aqui, tá, gente? Processamento da correição. Antes de ingressar com pedido de correição, a parte interessada tem que requerer em 2 dias a reconsideração da decisão. Então é aquela história. O juiz mandou arquivar sem ouvir o Ministério Público. Eu tenho 2 dias para pedir uma reconsideração para o juiz. Requerimento simples. Isso aqui é um requerimento simples. Olha, quero que você reconsidere a decisão, tendo em vista que o Ministério Público não foi ouvido. Se o juiz bater o pé e mantiver, faz a petição dirigida ao presidente do tribunal. É ele que vai determinar a correição. O que eu tenho que colocar nesse pedido? Cópia da decisão, com a certidão de intimação do recorrente, as procurações outorgadas aos advogados e outras peças que ele indicar, como, por exemplo, o pedido de reconsideração, as peças anteriores à decisão, que mostram, por exemplo, que o Ministério Público não foi ouvido, tudo que puder dar subsídios para que a correição seja realizada. Você faz o pedido de reconsideração, você indica para o juiz, olha, tem isso, 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 isso. O correto é você fazer assim. A gente quer que você reconsidere. O cara não reconsiderou, você vai pegar isso, 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 que são os argumentos que você tinha apresentado, e vai juntar tudo na petição que vai subir para o tribunal. E aí o que vai acontecer? Pode o relator determinar que se solicitem informações ao juiz reclamado, que o fará no prazo de 5 dias. Pode o recorrente pedir o efeito suspensivo, caso seja relevante o fundamento do pedido, e que o ato impugnado possa resultar na ineficácia da correição. Acabou? Não acabou. Tem mais. A parte adversa vai ser intimada a se manifestar no prazo de 2 dias. O procurador-geral vai dar o seu parecer em 3 dias. E terminados os prazos de ouvido o procurador-geral, o relator coloca o feito na mesa para julgamento. Então, tudo isso vai acontecer nas hipóteses de erro de procedimento que você pode agravar por meio de correição parcial. Eu vou determinar que sejam solicitadas as informações ao juiz reclamado, que é aquela história. Eu, parte, estou levando as informações. Ó, o juiz fez isso. Lá em cima, o tribunal pode chegar e dizer, não, vamos fazer o seguinte, eu quero ouvir o juiz também. Eu quero saber o que ele está aprontando aqui, eu quero saber o que aconteceu.
Então, eu vou solicitar informações para ele também. Ele vai ter que prestar essas informações no prazo de 5 dias. Enquanto isso, lá no meu pedido, se for uma questão urgente, que possa, por exemplo, suscitar a perda de um direito de recurso, eu posso pedir o efeito suspensivo, para que todos os prazos recursais fiquem congelados, para eu não me prejudicar, para eu não perder uma oportunidade de apelação, por exemplo. A parte contrária também vai se manifestar. Afinal, todo mundo tem que poder se manifestar, né? Todo mundo tem que ser ouvido no processo. O procurador-geral dá o seu parecer, porque ele é o representante do Ministério Público dentro do Tribunal de Justiça. Primeiro grau é o promotor, segundo grau é o procurador. Encerrados os prazos e ouvido o procurador, aí o relator vai fazer o julgamento, para saber se tem a correição para ser feita ou não. Se tiver a correição, vai arrumar aquela inovação tumultuária que nós já informamos, vai desfazer esse tumulto, vai colocar o processo no prumo. Se não tiver o que fazer, volta o processo, toca de onde parou e vida que segue. Simples assim. Aqui as referências, caso vocês queiram se aprofundar, tá? Tem um material de processo 3 da PUC de Goiás muito interessante aqui que vocês podem pegar. Tem esse artigo também do agravo de instrumento, específico para o agravo de instrumento, que vocês podem pegar para estudar. Seguem as redes sociais e os contatos, caso vocês ainda tenham alguma dúvida. Pessoal, eu vou corrigir o material, eu vou deixar disponibilizado já junto com essa aula. Para esse módulo não teremos atividade, então podem ficar tranquilos, tá? Não faremos uma atividade de fixação para esse módulo. E na próxima aula, a gente continua o nosso estudo acerca dos recursos. Qualquer dúvida que vocês tenham, por favor, não hesitem em mandar mensagem. Estou à disposição de vocês. Fiquem com Deus, até a próxima aula e tchau.